Olá, Shalom, Shalom, Boker Tov, muito bom dia, Morei Malachi Ben Israel, aqui de nossa sinagoga, Anusim, Brasil, na cidade de Criciúma, Santa Catarina. Estamos aqui na manhã, hoje, primeiro dia da semana, para trazermos a leitura e comentários da Aliyá, da Parashá que estaremos estudando. Parashá Shemini, 26ª porção de nossa bendita Torá. A primeira Aliyá da Parashá Shemini está no capítulo 9, do versículo 1 até o verso 16. O nosso Shalom, Boker Tov, a todos os nossos amigos, nossos internautas, a toda a família Anusim Brasil, vai o nosso Boker Tov, muito bom dia a todos. E hoje então, dia 2 de abril, aos que estão comemorando um ano de vida, nossos parabéns, e eu quero aqui deixar os meus parabéns ao dos meus irmãos, Edson, que está de parabéns, está completando aniversário neste dia, e também a nossa filha Mariane, que está completando neste dia mais um ano de vida. A ela vai os nossos parabéns, e como a todos os aniversariantes deste dia, os nossos parabéns, muitos anos de vida, que o Eterno abençoe a todos grandemente, lhe conceda o Eterno muita saúde, muita felicidade neste dia, em todos os dias de sua vida. E a você que neste dia também está completando alguma data especial, também os nossos parabéns, Mazal Tov. Vamos então à leitura da Parashá da primeira Aliyá deste dia, primeiro dia da semana. Parashá Shemini, 26ª porção. Primeira Aliyá está no capítulo 9, do versículo 1 ao 16. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim venatam lanu et toratu Baru atah Adonai noten hatorá. E foi no 8º dia que Moshe chamou a Arão e seus filhos e aos anciãos de Israel, e disse-lhe: Arão, toma para ti um bezerro como oferta de pecado, e um carneiro como oferta de elevação sem defeito, e oferece-os diante do Eterno. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: Tomai um cabrito por oferta de pecado, um bezerro e um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito por oferta de elevação, e um boi e um carneiro por oferta de pazes para sacrificar diante do Eterno, e uma oblação amassada no azeite, porque hoje o Eterno aparecerá a vós. E levaram o que ordenou Moshe diante da tenda da reunião, e chegou-se toda a congregação, e se pôs de pé diante do Eterno. E disse Moshe: Esta é a coisa que ordenou o Eterno que fizesseis, e aparecerá a vós a glória do Eterno. E disse Moshe a Arão: Chega-te ao altar e faz a tua oferta de pecado e tua oferta de elevação, e faz a expiação por ti e pelo povo, e faz o sacrifício do povo, e expia por ele, como ordenou o Eterno. E chegou-se a Arão ao altar, e degolou o bezerro da oferta de pecado que era dele, e fizeram-lhe chegar os filhos de Arão o sangue, e molhou ele seu dedo no sangue, e pôs sobre os chifres do altar, e derramou o sangue na base do altar, e o sebo, e os rins, e o diafragma, com uma pequena parte do fígado ligado a ele, da oferta de pecado fez queimar no altar, como ordenou o Eterno a Moshe. E a carne e o couro queimou no fogo fora do acampamento, e degolou a oferta de elevação, e os filhos de Arão entregaram-lhe o sangue, e aspergiu-o sobre o altar em redor. E a oferta de elevação entregaram-lhe nos seus pedaços, e a cabeça, e o fez queimar sobre o altar.
e lavou as entranhas e as pernas, e a fez queimar sobre a oferta de elevação no altar, e fez oferecer o sacrifício do povo, e tomou o cabrito da oferta de pecado pelo povo, e degolou conforme a lei do sacrifício de expiação, como o primeiro, e ofereceu a oferta de elevação, e fez segundo o rito. Amém. Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet vehayolam atah betoheinu, Baru atah Adonai noten hatorah. Iniciamos a leitura da Parashá Shemini, que significa oitavo. De acordo com a aliá de hoje, os anciãos, foram chamados para a consagração dos sacerdotes, e apesar de não o serem, e mesmo não sendo, na verdade, sacerdote, eles foram chamados. Isso demonstra, de acordo com nossos sábios, o quanto é importante chamar o mais velho, os mais velhos que representam a experiência, a tradição, para participarem de eventos que são importantes de uma comunidade. Então, mesmo eles não sendo sacerdotes, mas eles foram convidados para participar. Então, uma questão de respeito, pelos anciãos, que são as pessoas mais velhas, e é o que as escrituras nos ensinam a respeitar. E quando a comunidade se reúne para cumprir em conjunto uma ordem divina, se manifesta e é abençoado, a todos os que participam. Então, de todas as festividades, quando há uma reunião, ela tem a bênção de Deus sobre toda a comunidade. Quando nossos sábios dizem que quando você tiver que decidir assuntos importantes que atinjam a família ou a comunidade, é fundamental, consultar os anciãos. Da mesma forma, pois eles têm a experiência e também valorizam a tradição. Então, sempre temos falado, da importância do respeito aos anciãos, às pessoas mais velhas, e mesmo no que diz respeito às vezes a uma orientação, e no que diz respeito não só às vezes a família em si, mas também a própria comunidade, como diz nossos sábios. Os anciãos, eles têm a experiência, e além também de valorizarem a tradição, Então, tudo que são costumes da comunidade, tradição, mandamentos, A pessoa que está na comunidade, a pessoa de idade, ela cumpre, Porque ela participa dentro dessa comunidade, então tudo quanto é orientado pelos sábios, ela faz. E então vimos aqui que antes de Aharão iniciar o serviço, ele oferece o sacrifício por si, e Moshe então diz a Arão que primeiro ele deve expiar os seus próprios pecados, para depois expiar o pecado do povo. Então isso significa que o líder, aquele que exerce a liderança espiritual, tem que ter conhecimento de que antes dele
apontar, né, as falhas de seus seguidores, de seus liderados, deve primeiro, né, reconhecer e sanar as suas próprias, né? Então, sempre deve, antes de julgar, antes de fazer um julgamento, se tem alguma causa semelhante que está pendente, deverá resolver, né, primeiramente a sua causa, a sua pendência, para depois, então, julgar. Certa vez eu contei uma história e quero aqui repetir novamente, vou ver se eu lembro dela totalmente, acerca do que é uma história, né, que aconteceu entre dois judeus. Eram vizinhos, porém, em cada terreno, num terreno, a pessoa plantava uma espécie de um fruto dentro do cercado, ou melhor, ele usava o pátio do cercado num espaço onde pegava sol, e ali então ele espalhava aquelas sementes para que elas pudessem secar. E do outro lado tinha o vizinho que tinha uma árvore muito grande, e esta árvore praticamente ela impedia do sol bater, derrubava as folhas dentro do pátio do outro vizinho, e por mais que este pediu para que fosse podado aquela árvore, pelo menos tirasse algumas folhas que não atrapalhassem o processo de secagem daquelas sementes, não houve um acordo, né? Até que necessário então foi levar o caso à justiça. E aí então esse juiz que julgava nessa cidade era tido por um juiz muito bom, muito justo, um grande tzadik. Então todos, quando tinha alguma causa pendência, recorriam a este juiz pedindo para que ele desse a sentença. E normalmente, logo após ele ter ouvido, né, logo que ele ouvia as queixas, o juiz sempre já tinha uma decisão do caso imediato, dado a sabedoria que este homem tinha. Porém, após ouvir os dois vizinhos, cada um contou a sua versão, esse juiz parou e pensou e falou para eles que eles deveriam voltar no outro dia, em tal horário, que ele então daria a sentença desse caso, a decisão desse caso. Todos que ali estavam ficaram até muito admirados e não entendiam o porquê que esse juiz havia pedido para que eles voltassem no outro dia, pois dado a resposta que ele sempre dava de imediato. E os dois saíram e no outro dia estavam de volta no tribunal. Após eles terem saído, o juiz chama um dos seus ajudantes no tribunal e fala para ele: olha, você sabe onde eu moro, você sabe que na frente da minha casa tem uma árvore e eu quero que você vá lá e corte aquela árvore. Aí o homem disse: mas por que razão o senhor quer cortar aquela árvore? Não, eu quero que você vá lá e corte. E após ter discutido tal, seguiu a ordem do juiz e esse foi até a casa do mesmo e cortou a árvore. No dia seguinte, quando os dois homens voltaram para receber o veredito da causa, um dos acusados disse: pois é, enfim, o juiz deu a razão para o homem que secava suas sementes no seu pátio.
e pediu para que o homem, então a decisão era que o outro cortasse parte de suas árvores. Ao ouvir a sentença, este disse para o juiz: mas o senhor também tem uma árvore lá na frente da sua casa, e ela faz isso e aquilo. Aí ele disse: não, eu não tenho mais. Então, moral da história, né? O juiz sabia que aquela árvore que ali estava, ela também, de uma certa forma, estaria trazendo transtorno para a pessoa que morava do seu lado. Ou antes que isso viesse a acontecer, então ele, para julgar aquela pessoa e dizer que ela deveria cortar, ele também não poderia ter uma árvore dentro do seu cercado que estivesse causando algum dano a um vizinho ou a qualquer situação. Então, é isso que nossos sábios nos falam no caso de Aharon, que ia oferecer o sacrifício pelo povo. Antes de oferecer o sacrifício pelo povo, ele deveria primeiro oferecer por ele, né? Porque o líder, ele também comete erro, ele comete pecado. Então sempre é importante ter este cuidado antes de julgar. É isso, né? Sempre quando formos fazer algum julgamento, julgarmos uma pessoa, devemos olhar para dentro de nós, sabermos como nós estamos, se nós estamos praticando ou não. Porque se estivermos praticando e queremos julgar as pessoas, para dizer para que elas não façam, nosso discurso, na verdade, seria uma coisa até meio que hipócrita, né? Então, que Deus nos livre disso e que sejamos sábios em nossas decisões. É isso, então. Ficamos por aqui. Tenham todos um ótimo dia. Que o Eterno vos abençoe e vos guarde, vos livre de todo mal e de todo perigo. Um ótimo dia a todos. Shalom Lekulam, Boker Tov, bom dia. Shalom, shalom.